Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez, para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus, que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, já cheguem aqui na nossa live deixando seus likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalece o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha. Nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Estamos conversados então? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Tá bom assim? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías, tá bom? Nós vamos fazer hoje o capítulo 28 do profeta Isaías, tá bom? Estamos lendo o texto que é longo, são 66 capítulos, e estamos fazendo algumas observações, tirando algumas lições aqui para as nossas vidas de cada capítulo lido, tá bom? Assim, hoje nós vamos para o capítulo 28, que diz assim, vamos ler o texto? Diz assim: ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim, ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha, ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte como chuva de granizo e tempestade destruidora, como um violento aguaceiro e tromba d'água inundante. Ele a lançará com o seu punho ao chão. A coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim será pisoteada. A sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor que murcha. Ele será como figo maduro antes da colheita. Quem o vê logo o apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar e força para os que fazem recuar a batalha à porta. Estes também cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas que cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados por causa do vinho. Eles não conseguem parar em pé por causa da bebida fermentada, confundem-se quando têm visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Todas as mesas estão cobertas de vômito e não há só um lugar limpo. Olha a cena, hein? A quem ele ensinará o conhecimento? Perguntam. A quem explicará a sua mensagem? As crianças desmamadas e as bebês recém-tiradas do seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios trópegos e língua estranha, Deus falará a este povo, ao qual dissera: este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Eles, porém, não quiseram ouvir. Por isso o Senhor lhes dirá, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, regra e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, para que saiam
para que saiam, caiam de costa, firam-se, fiquem presos no laço e sejam capturados. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam esse povo em Jerusalém, vocês que se vangloriam, dizendo: fizemos um pacto com o norte, fizemos um pacto com a morte, com o Sheol, fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos castigará, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já provada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio do prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. O seu pacto com a morte será anulado e o seu acordo com o Sheol não subsistirá. Vocês serão arrastados por ela. Todas as vezes que vier, ela os arrastará. Passará amanhã após manhã, de dia e de noite. A compreensão dessa mensagem trará pavor total. A cama é curta demais para alguém se deitar, o cobertor é estreito demais para se cobrir com ele. O Senhor se levantará como fez no monte Perazim, mostrará a sua ira como no vale de Gibeon, para realizar a sua obra, sua estranha obra, e cumprir a sua tarefa misteriosa. Agora, porém, com a zombaria, senão as suas correntes ficarão mais pesadas. O Senhor dos Exércitos, falou-me da destruição decretada para o território inteiro. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só faz isso? Só fica abrindo sulcos e grandeando o solo? É isso? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha a semente do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o centeio nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina como proceder. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro, não. Tira-se o endro com a vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso ninguém fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselho e magnífico em sabedoria. Aqui nós temos o texto. Aqui nós temos o Isaías capítulo 28. É um texto fenomenal. Aqui a gente começa uma nova sessão, um novo tempo, um novo momento marcado por ais. Ais profético. Vai do capítulo 28 até o capítulo 32. O primeiro ai confronta Efraim. Efraim é Israel do norte e também ele fala com Judá. Os temas centrais que nós teremos aqui do 28 ao 33, os temas centrais girarão em torno do orgulho, da embriaguez espiritual, da falsa segurança, da rejeição da palavra do Senhor, a promessa da pedra angular. É esses os assuntos que nós trataremos do capítulo 28 ao 33. Um tema para esse capítulo 28 pode ser: quando o orgulho tropeça, Deus estabelece um fundamento, um alicerce seguro. É isso daí. A verdade central que nós temos aqui no capítulo 28 é a seguinte: Deus resiste ao orgulho, corrige o seu povo e oferece um fundamento firme para aqueles que creem. É assim que nós podemos perceber esse texto aqui. O problema que nós temos aqui é o seguinte: o homem confia na aparência, o homem confia no prazer, o homem confia em alianças humanas, despreza a palavra de Deus, se apega a questões humanas, se apega ao músculo, se apega à diversão e se afasta de Deus. Isaías, portanto,
abre esse capítulo 28 com um ai. Ai da coroa orgulhosa, da coroa soberba. Efraim era fértil, bonito e era influente, mas por dentro Efraim estava podre, estava decadente, Efraim estava bêbado, Efraim estava orgulhoso, espiritualmente cego. É isso que a gente percebe nesse capítulo. Aparência sem santidade sempre termina em queda, em ruína, em destruição. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com a estética. A estética não é tudo. A estética pode até, com muitas aspas, ter o seu lugar, mas calma lá, vai devagar aí. Ai da coroa soberba, ai da coroa orgulhosa. Efraim é chamado de coroa orgulhosa. Flor murcha, nós lemos isso daqui. Beleza momentânea, beleza passageira. O que parecia glória era só aparência. Já estava apodrecendo por dentro, já estava podre por dentro. Deus anuncia que um invasor virá. Deus fala que o inimigo virá. Ele chama isso de tempestade, de enchente, de força esmagadora. São os termos que ele usa aqui para esse inimigo que chegará. O orgulho floresce rápido, mas murcha cedo. O orgulho floresce muito ligeiro, mas também murcha muito rápido. À tarde já murcha. Deus é como uma verdadeira coroa, um verdadeiro enfeite. Enquanto a falsa coroa cai, enquanto a podre coroa cai, naquele dia o Senhor será a coroa de glória. O Senhor será a coroa de glória para o seu povo, para esse remanescente fiel. Deus será, o texto diz assim, honra verdadeira. Deus será beleza real, força para a justiça, poder para vencer. Quando Deus é a nossa coroa, nós não precisamos de reconhecimento humano, de exaltação humana, nós não precisamos confiar em músculos e em estéticas. Ele disse que os líderes estão embriagados, os líderes não sabem discernir a mão esquerda da mão direita, os sacerdotes e os profetas, olha o que ele diz, os sacerdotes e os profetas estão bêbados, sem discernimento, cambaleando, os sacerdotes e os profetas errando no julgamento, irmãos. Não é só bebida literal, não é só o beber o álcool, não é só isso. Isso é apenas a metáfora para alguma coisa mais séria. É confusão moral, é entorpecimento espiritual, anestesia espiritual, liderança sem claridade, liderança sem lucidez. Uma outra coisa que a gente vê aqui que é sério é o desprezo pela palavra, no versículo 9, o desprezo pela palavra. O povo zomba da palavra de Deus, da mensagem de Deus, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, regra sobre regras. Eles tratam a palavra como algo infantil, como algo repetitivo, por isso que ele fala regra sobre regra, mandamento sobre mandamento. Se não houve a instrução clara, eles ouvirão uma disciplina dura. Eles vão ouvir o juízo, porque o juízo virá. Eles não querem ouvir a palavra, então eles vão ouvir o juízo. Quem rejeita o ensino simples, gente, pode aprender por meio da pedagogia do juízo e da dor. Não aprende com a palavra simples? Não aprende? Então vamos aplicar a outra pedagogia, a pedagogia da dor. Aí vem no verso 14 a falsa aliança, líderes de Jerusalém, líderes do povo dizendo, fizemos aliança com a morte. Olha como a coisa é gritante, fizemos aliança com a morte. Isto simboliza a confiança em acordos políticos, em acordos estratégicos, em estratégias humanas. Eles fizeram aliança com aquilo que não é Deus. Eles pensam assim, estamos protegidos, nada nos atingirá, a gente está guardado, nada nos atingirá. Mas o Senhor Deus declara, a mentira será varrida,
A mentira será expulsa, o esconderijo de vocês será exposto, vocês cairão, vocês serão expostos. Aí ele fala sobre a pedra angular apontando para Jesus, a pedra angular. O texto central desse capítulo aqui, ele diz assim, o texto central, a frase central: eis que ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra provada, uma pedra preciosa, uma pedra angular, um firme fundamento, é o que ele diz. E a promessa é: quem crer não cairá, não será confundido. Quem crer nessa pedra não será confundido. Em meio ao caos, Deus oferece o quê? Uma pedra, uma base, um alicerce. Em meio ao caos vem essa pedra angular, vem essa pedra fundamental. É isso daí. E aí ele traz para nós algumas lições da agricultura a partir do versículo 23. Isaías vai usar a agricultura para ensinar alguma coisa, Deus ensinando. A partir da agricultura, cada semente recebe um tratamento adequado. Cada colheita exige o método certo. Que tremendo, né? Assim também Deus age. Do mesmo jeito que nós agimos com a agricultura, Deus age conosco com sabedoria, com precisão e com propósito. Ele corrige de forma adequada e não no improviso. Ele corrige de forma metodológica, de forma adequada, de forma correta. Ele corrige a gente. É como construir uma casa bonita sobre um solo fofo, como está lá em Mateus, sobre areia. Por fora, essa casa foi construída de forma linda, admirada, moderna, rápida. De repente gastou-se pouco dinheiro, mas quando vem a chuva, aquela casa colocada e construída em terras fofas, começa a aparecer as rachaduras, a estrutura toda cede. Já outra casa simples, construído sobre um terreno forte, um terreno firme, ele permanece. A casa às vezes não tem tanta beleza, é uma casa até feia, mas está firme. Portanto, Isaías 28 fala fortemente ao tempo presente, fala aos nossos dias, porque nós queremos tudo para ontem, não é? Nós queremos tudo com aparência espiritual, nós queremos tudo com uma bela aparência, só que não se sustenta. É possível parecer forte e estar vazio. É possível parecer bonito e ser podre. É possível. O orgulho sempre é uma lição bíblica, antecede a queda. Quando a glória própria cresce, quando a glória humana aparece, a ruína já está às portas. A ruína já está às portas. Os líderes precisam de claridade espiritual, de lucidez espiritual. Sem sobriedade moral, decisões se corrompem, decisões ficam comprometidas se eu não estiver alicerçado na palavra. Portanto, não desprezemos a palavra, mesmo que ela seja repetida. Muitas vezes Deus fala simples e do mesmo jeito sempre, mas nós queremos alguma coisa nova, a gente quer alguma coisa diferente. Cristo é o nosso fundamento seguro. Cristo é a nossa pedra fundamental. Quem se apoia nele não vive em pânico, até passa por problemas, mas não vive em pânico. Cristo é a nossa pedra angular, você sabe disso. Tudo se cumpre em Cristo Jesus. A sua confiança está em imagem ou em fundamento? Você escuta a palavra ou trata a palavra com desprezo? Existe alguma aliança falsa sustentando a nossa pseudo-segurança? E essa aliança não tem que ser feita lá no cartório não, viu? Essa aliança pode ser feita e na verdade muitas vezes é na prática, é no dia a dia. Hoje, portanto, Deus chama a gente, Deus nos exorta a abandonar o orgulho oculto. Deus nos exorta a romper com a falsa segurança. Deus nos chama a atenção para que voltemos à sobriedade espiritual, a afirmar-nos no fundamento certo, no alicerce certo, na rocha que é Cristo.
Talvez muita coisa pareça bonita por fora, bela por fora, estética por fora, mas Deus está olhando dentro. Deus está olhando o fundamento. Ele não pergunta, tem uma casa bonita? Ele vai perguntar, tem uma casa alicerçada na rocha? A pedra angular aponta claramente para quem, então, irmãos? A pedra angular repetidamente aqui aponta para Cristo. Cristo é o nosso fundamento. Cristo é a base das nossas vidas. O texto de Pedro vai falar que é a pedra principal, a base que não falha, a segurança em meio ao juízo. Quem constrói sobre Cristo permanece. Quem constrói sobre Cristo Jesus permanece, não é abalado. Não é abalado que nós estejamos fundamentados nele. Portanto, Isaías 28 ensina que o orgulho vai ser tratado murcha rapidamente. Deus é a verdadeira coroa de glória que nós temos. A embriaguez espiritual vai destruir o nosso discernimento, a nossa claridade. Rejeitar a palavra traz consequências terríveis. Falsas alianças falham. Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental. Deus corrige a gente com sabedoria. Deus corrige você em Cristo Jesus. Deus corrige a mim em Cristo Jesus. Que nós estejamos alicerçados na pedra angular. Que nós estejamos alicerçados nessa rocha que é Cristo. Dependamos de Deus. Dependamos de Cristo Jesus. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço a vocês também que estejam orando por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixem de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar a gente, tá bom? Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência, em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.